efetivamente, depois de terem avançado o debate, quando a sessão já devia ter terminado há 1 hora, apeteceu-me ir embora e não falar. Não é uma criação, foi simplesmente uma impressão que o que eu tenho para dizer não interessa muito, não é? Então, já nem me lembro bem o que é que eu tinha para dizer. Mas vamos lá, eu, em todo caso, 20 minutos é muito pouco, na formalidade também, não é? Implica que eu agradeço, em particular, ao Vítor Oliveira Jorge, foi ele que insistiu muito para que eu viesse, e eu resisti um bocadinho, não há dúvida, já no início, não foi só agora, mas acabei por aceder ao seu pedido. E porquê? Porque eu já tinha essa impressão e fiquei um bocadinho, durante aqui as conferências a que assisti, que estou como aquela figura surrealista de um peixe que não sabe o que fazer com uma maçã. Eu não sei muito bem o que é que eu tenho para dizer. Porque, em particular, uma das maneiras de iniciar qualquer coisa é dizer, como eu ouvi dizer alguns, pela Maria João Cantinho, eu não sou um especialista de Zizek. De facto, não sou um especialista de Zizek. Eu até pensava que eu era o único que conhecia Zizek. Agora já sei que não é verdade, que quando ele veio, uma das vezes que veio a Portugal, houve quem estivesse com ele, falado com ele, mas eu conheci Zizek há muito tempo. Tínhamos uma situação semelhante, éramos os dois imigrantes em França, os dois tínhamos feito estudos de filosofia e os dois estávamos imensamente interessados por ensino de Lacan, e foi nesse quadro que nós nos encontramos. E eu até tinha escrito, depois do convite do Vítor, uma espécie de pequena fábula, para contar a nossa história, a do Zizek e a minha, ou seja, de certo modo, estivemos num mesmo ponto, os mesmos interesses, e depois cada um seguiu o seu caminho, e esse caminho foi muito diferente. Enfim, por isso eu não sou um especialista de Zizek, se quisermos, sou alguém que o conheceu relativamente bem, não posso dizer intimamente, mas relativamente bem. Sei certamente coisas que vocês sabem sobre o Zizek, também não interessa, mas, por outro lado, havia outra particularidade minha, é que, como vocês sabem, eu sou psicanalista. E até pensava que era o único aqui. Parece que não. Quem é mais psicanalista aqui? Parece que a Gabriela também é, mas já não está cá. Por isso, agora somos dois, eu até pensava que era o único, que era outra particularidade. E, nesse aspecto, até podia dizer que era isso um bocadinho que tinha diferenciado as histórias do Zizek e a minha, é que ele, apesar de ter escrito uma tese, enfim, a partir do ensino de Lacan, ainda que aplicada a Hegel, ele seguiu, digamos, a via da filosofia, os caminhos da filosofia, e é por isso, de certo modo, que ele está aqui, e parece que o que vos interessa é o Zizek filósofo, o Zizek que expõe ideias, em particular ideias políticas. Senti isso muito no debate, que o debate podia muito rapidamente ser apenas um debate político e mais nada, enquanto que eu meti-me de outro caminho, não é? Enfim, comecei a exercer a psicanálise e sobre a psicanálise eu tenho a impressão, claro que há algumas exceções, e então as pessoas me conhecem, que se interessam pelo assunto, mas se não tivessem cá essas pessoas,
eu acho que a psicanálise não vos interessa, não interessa a ninguém. Pode haver uma curiosidade aqui ou ali, mas não interessa normalmente ninguém, e em Portugal isso muito mais que outros sítios. Não é? Faz, em outros sítios, para o Brasil, no Brasil há um motivo de interesse, mas aqui não há. Faz que eu tive a impressão que, não sendo especialista de Zizek e sendo psicanalista, enfim, o que é que eu vos ia contar? O que é que eu vos ia dizer? E não tinha bem a certeza que pudesse dizer qualquer coisa que vos interessasse em particular. Bom, então, o que eu tinha pensado, mas eu não vou dizer muito, eu não vos vou falar da minha experiência concreta como psicanalista, mas há uma coisa que eu posso vos dizer, é que as pessoas, a maioria das pessoas que eu recebo em psicanálise, são pessoas descontentes, por vezes até desesperadas, e sempre desorientadas. E o que é que acontece? É que essa desorientação é uma desorientação, sem dúvida, à partida provocada pelos seus sintomas. Mas essa desorientação não é apenas relativa aos males próprios, não é? Ou seja, é uma desorientação, por exemplo, ao nível das relações familiares, do estilo, o que é que eu ia dizer com os meus filhos, como é que eu me ia comportar com a minha mulher. É uma relação que tem também a ver com a atividade profissional, o emprego, o desemprego, uma desorientação que tem a ver também com a vida que se leva, com a sociedade em que estamos, com o sentido da vida, e até com o destino da humanidade. Parece-me que isso é uma coisa que também vos preocupa, o destino da humanidade e a sociedade em que vive. E então o que é que acontece? É que nesta desorientação, nestes casos específicos, essas pessoas vêm pedir ajuda, chamamos assim, a um psicanalista, ou psicanalista que eu sou. Mas nem sempre é o caso. Não só a desorientação, hoje em dia, é mais geral, não diz respeito apenas àqueles que, enfim, recorrem a um psi, mas normalmente prefere-se recorrer a outras instâncias que a um psicanalista. Por exemplo, há quem prefira continuar a recorrer a Deus, outros aos amigos, outros aos pais, enfim, outros preferem eventualmente meter-se pela via do crime, outros preferem as substâncias, as adições, e há também hoje quem prefira a Zizek, prefira recorrer a Zizek. Algum comentário? Não. Bom, então, ou seja que, no fim de contas, quando alguém se sente desorientado, e esta questão da desorientação é uma questão estrutural, não é apenas uma questão de atualidade, ainda que hoje talvez as pessoas se sintam mais desorientadas. Eu ainda vi aqui há bocado um debate da esquerda e da direita, digamos assim, em que as coisas estavam um bocadinho balanceadas, não diziam umas coisas das outras, mas no fim de contas não sabia muito bem o que fazer, diante de alguns se chamavam de sistema sem exterior, uma lógica implacável, etc. Mas o que é, digamos que desde sempre os seres humanos procuraram orientar-se. E eles recorreram a várias coisas para se orientarem, muitas vezes, ou à partida, foi sobretudo as tradições, em particular as tradições familiares, não é? Enfim, aquilo que os pais diziam, e talvez até mais o pai, era um momento, era um ponto marcante de orientação,
Mas esse pai, enfim, vocês sabem, nós podemos utilizar o termo pai de maneira metafórica, pode-se falar do pai do povo, um líder, enfim. Mas essa primeira orientação, em particular no momento do surgimento da ciência, no sentido moderno do termo, passou também a ser, enfim, como é que nós nos podemos orientar nesta terra sem pai, enfim, tínhamos ainda o norte magnético, aquilo que está na origem das nossas bússolas, ou seja, que essa orientação passou também por aí. Mas quando nós perdemos a bússola, um pouco como hoje em dia, quando estamos sem caminho traçado, quando estamos completamente desorientados, não só em terra, mas digamos em mar alto, ainda há uma outra maneira de nos orientarmos, é de olharmos para o céu e procurarmos não Deus, mas o zénite, ou seja, aquele ponto da esfera celeste em que, de certo modo, permite ao observador situar-se. E pareceu-me um pouco, não vejo se calhar outra razão para este colóquio, que Zizek funcionava um bocadinho aqui como o zénite. Ou seja, que neste momento de desorientação, onde não se sabe muito bem o que fazer, há Zizek e isso, digamos, no céu das ideias, na esfera celeste, no céu das ideias, Zizek é talvez a estrela mais brilhante, não é? Aquele que, enfim, já se diz aqui mais ou menos, é de todos os intelectuais, os pensadores, de todos enfim, os filósofos contemporâneos, é talvez aquele que tem mais importância, quem se dá mais importância por várias razões, não é? Por exemplo, disse há bocadinho, porque revitalizou a ideia marxista, a ideia do comunismo, ou outra coisa qualquer, mas tudo isso passa sempre, digamos, por uma ignorância, eu diria voluntária, expressa, de perceber que Zizek nunca seria Zizek sem Lacan, e se quisermos sem a psicanálise. Ou seja que, acho que o Filipe Pereirinha já disse isso ontem, mas eu não me parece que isso tenha algum interesse aqui. Ou seja, entre vocês, enfim, penso que não deve ser muitos que conheçam Lacan, que se dessem por Lacan, que era está Lacan, e até dizia há bocadinho que nós temos aquela atitude quase religiosa de ler o texto sagrado ao pé da letra, não é? Mas os outros, enfim, já têm dificuldade a ler Zizek, quanto mais Lacan. Mas é um facto que, quer o queiram ou não, sem Lacan não havia Zizek. Não havia o Zizek que vocês conhecem, não havia a tal estrela no céu. Acho que era também o Filipe, que eu tive a oportunidade de ler a sua conferência, que pude cá estar ontem, que dizia que nem se trata de fazer um juízo de valor, se era melhor ou pior, se calhar Zizek até seria muito melhor, mas o que é certo é que não seria o Zizek que toda a gente conhece, Zizek, enfim, que se chama aqui para falar num colóquio. Então, a partir desta introdução, enfim, não sei quanto tempo é que eu já consumi, a partir desta introdução, pode-se dizer algumas coisas mais. Bom, eu conheci Zizek no momento em que ele estava a preparar a sua tese, quer dizer, ele fez os seus estudos de filosofia na Eslovénia, alguém que esteve lá e que conheceu alguns dos colegas de Zizek, mas quando ele veio para Paris, ele vinha à procura de uma nova seiva, digamos, um novo sangue, e de certo modo ele já sabia onde o encontrar. Do ponto de vista, digamos, político, ele tinha como referência básica a leitura do Capital por Louis Althusser e os seus discípulos, as pessoas que trabalharam com Althusser, no caso do Alain Badiou, do Jacques Rancière, do Étienne Balibar, alguns dos autores que se falou aqui hoje, e faziam uma leitura dita estruturalista